Livro dos Salmos, Salmo de número 52. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Vamos orar. Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, nesse momento que estamos na tua casa, na tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, mas que precisamos, ó Senhor, ouvir a sua voz. Sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, e nós te rogamos graça e misericórdia para que o Senhor nos faça compreendê-la. Somente pela ação do teu Espírito Santo poderemos entender essa palavra. Mas, Senhor, transforma os nossos corações também. Prepara, Senhor, os nossos corações, de maneira que a tua palavra, Senhor, seja como uma boa semente plantada em terra fértil. Que hoje à noite o Senhor fale a cada um de nós aqui presentes. Que o Senhor nos desafie, nos anime, nos encoraje e nos fortaleça, para que no nome santo de Jesus Cristo, o Senhor possa nos orientar pelos teus caminhos. No nome de Cristo Jesus, é que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, quando nós fazemos alguma bobagem e que essa bobagem machuca alguém, como é difícil. Isso é bem pesaroso para nós. A gente fica com o coração apertado. Afinal, não era nem nossa intenção machucar essa pessoa ou atrapalhar a vida dessa pessoa, e a gente fica com o coração apertado. Agora imagina quando você faz alguma coisa e alguém usa isso contra essa pessoa. Imagina quando você faz alguma coisa, diz alguma coisa e alguém usa isso para destruir a vida de outra pessoa e você se sente culpado nesse processo. Como é difícil lidar com uma situação como essa. Como é difícil lidar com a dor e a angústia que é quando você é responsável pela destruição de alguém, mesmo quando você nem tinha intenção disso. Como reagir à maldade do mundo quando pega até nossas atitudes mais inocentes e transforma essas atitudes em maldade contra o próximo e faz com que o nosso próximo seja destruído por atitudes que nós nem tínhamos essa intenção. Foi isso que aconteceu com Davi. O texto vai nos dizer que esse salmo foi escrito em uma situação bem difícil. Por isso que eu gostaria que você marcasse o Salmo 52 aí e voltasse comigo lá para 1 Samuel, capítulo de número 21. Acontece lá, meus irmãos, que a situação de Davi estava muito difícil, estava quase insuportável. Saul tinha ciúmes terríveis de Davi, e o motivo era muito simples. Saul tinha sido preterido por Deus como rei de Israel, e Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não sabia. De forma que as vitórias de Davi eram fantásticas e Saul só perdia prestígio. Saul então começa a querer matar Davi.
próprio Jonatas, filho de Saul, viu que a loucura do pai estava extrapolando e tenta proteger Davi, mas chega um momento que não tem como Davi morar na mesma casa de Saul, não tem mais como ele permanecer lá, e no capítulo 21 de 1 Samuel, Davi resolve fugir de lá. Davi está fugido de Saul e vai então em direção à cidade de Nob, versículo número 1. Veio Davi a Nob. Ele procurava alguém muito específico, um sacerdote chamado Aimeleque. Ele procura Aimeleque porque ele tem necessidades básicas. Davi fugiu de casa. Davi fugiu, não levou nada. Ele não tem comida. E ele chega então para Aimeleque, mas ele não quer tornar Aimeleque um cúmplice. Então ele inventa uma história. E Davi inventa essa história na tentativa de proteger Aimeleque. O texto nos diz que chegando lá, Aimeleque achou um negócio estranho. Porque afinal, Davi chega sozinho e ele diz: cadê os teus soldados? Davi não andava sozinho. Davi não andava desarmado. Davi não andava assim à toa. E de repente Davi chega na cidade de Nob, na casa de Aimeleque, sozinho, desarmado. E o sacerdote olha e diz: oxe, por que você vem sozinho? Versículo número 1. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu contigo? Não tem ninguém contigo. Davi diz ao sacerdote dizendo: o rei me deu uma ordem. Não é verdade. O rei não deu ordem de coisa nenhuma, ele está fugindo, mas ele quer evitar que Aimeleque se torne cúmplice. E ele diz: o rei me deu uma ordem, e essa ordem foi muito urgente, e eu tive que sair, e o meu problema é que os meus homens estão longe, mas eu vou me encontrar com eles em tal e tal lugar, versículo número 2, agora eu tenho um problema, eu preciso de comida, eu tenho fome, me arranja uns 5 pães aí. Veja, se Davi estava acompanhado dos soldados, 5 pães não ia dar nem para começar. Ele diz: me arranja uns 5 pães aí. Aimeleque diz: eu não tenho pão, não tem comida aqui em casa. Os únicos pães que tem são os pães da propiciação, porque todos os dias pela manhã o sacerdote entrava no tabernáculo, tirava os 12 pães que estavam lá e trocava por 12 pães quentes e colocava tudo lá de novo. Ele diz: eu tenho os pães da propiciação, é o que eu tenho aqui. Mas primeiro eu preciso saber o seguinte: vocês estão puros para comer, pelo menos puros para comer o pão? Porque é proibido vocês comerem o pão. Vocês estão puros, Davi? Não, imagina, a gente quando vai para a batalha nunca mexe em mulher. E então tenho certeza disso, os homens não se contaminaram com mulher, está todo mundo tranquilo, ele está sozinho. E Aimeleque consegue pão para ele. Ele diz: você não tem nenhuma arma aí. Um soldado do estirpe de Davi está desarmado, não tem uma arma. E ele diz: tem alguma arma? Ele fez: sacerdote, não tem arma. Sacerdote não usa arma. Na casa do sacerdote tem arma aqui não. Ele diz: a única coisa que tem aqui é uma relíquia. O que tem aqui, ele diz: eu tenho a espada de Golias, aquele que você matou. Ela está guardada aqui, ela está enrolada no pano detrás da estola sacerdotal. Imagina a bagunça que era essa casa. Detrás da estola sacerdotal está lá. Ele fez: ok, me dá essa espada. O problema é o versículo número 7. Versículo número 7 diz que achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, ou seja, ele estava em adoração a Deus, ele estava de alguma forma servindo a Deus, cujo nome era Doeg, não é Dengue não, é Doeg, edomita. Ele é um edomita, ele é da família de Esaú, irmão de Jacó. Ele é inimigo de Israel, lembrem, assim como Esaú foi inimigo de Jacó. Ele é contra Israel. Ele está aqui na casa de Deus, servindo a Deus, entre aspas. E o texto nos diz que estava ele lá. E o que ele era? Ele era o maioral dos pastores de Saul. Davi pega os pães, Davi pega a espada de Golias, vai embora. O problema é que Saul está desesperado para pegar Davi e foge. Davi vai para um canto, vai para outro, se esconde aqui, se esconde acolá. E de repente o texto nos diz que Davi estava escondido na caverna de Adulão, e Saul procurando por ele, e está intentando matar Davi, porque ele entende que Davi é um traidor. Quando chega naquela região, o texto diz que
Saul, versículo 6 do capítulo 22. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos, assando Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com eles. Disse a todos eles: ouvi, péssimos filhos de Benjamim, dá-vos-ia também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. Ou seja, Davi comprou vocês estão conspirando contra mim, me ajudem a prender Davi. Davi é um traidor. Versículo 9. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, e Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, agora preste atenção na mentira, a pedido dele, consultou o Senhor. Ele chega e diz: o sacerdote orou em favor de Davi. Ele pediu a Deus para Deus abençoar Davi. Não só isso, ele fez provisões, ele deu comida para Davi. Não só isso, ele deu a espada de Golias para Davi. É uma meia verdade. O texto então nos diz que o rei Saul manda chamar Aimeleque e todos os sacerdotes com ele. Saul quer tomar providências. E Saul chega diante de Aimeleque e diz: foi que você fez? Você se juntou com Davi para me trair? Você ajudou Davi, consultou o Senhor? Aimeleque, coitado, não sabe de nada, porque lembra que Davi mentiu lá. E o texto nos diz que Aimeleque disse: não, rei, não foi assim que aconteceu, não. Versículo número 14, ele diz: a quem dentre todos os servos há tão fiel como Davi, o genro do rei? Ele diz: não conheço nenhum servo do rei que seja tão fiel ao rei como Davi. O rei, precisa lembrar, Davi é seu genro, é casado com a sua filha, ele é chefe da guarda pessoal do Senhor, ele é honrado na tua casa. Chega esse homem na minha porta, eu não vou atender? Ele não consultou o favor do Senhor. Ele diz: eu não fiz isso. Mas essa resposta que Aimeleque deu não serviu para Saul, e Saul ficou irado, dizendo: Aimeleque, junto com os sacerdotes, se juntou a Davi e está tentando me derrubar. E nós conhecemos Saul, e o texto nos diz que Saul então fica irado contra os sacerdotes e simplesmente dá uma ordem. A ordem é, versículo 17: matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. A ordem de Saul é: mate os sacerdotes do Senhor. Os soldados que estão ali não têm coragem de fazer isso. Eles olham para os sacerdotes todos desarmados, eles não têm coragem de se levantar, porque eles sabem que Saul está errado. Eles sabem que Saul está se levantando contra Deus quando mata o sacerdote. Nenhum deles tem coragem de matar um sacerdote. Saul então encontra o único homem que ele sabe que tem ganância suficiente para executar essa ordem. Versículo número 18, o texto nos diz que disse o rei a Doeg: volta-te e arremeta-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Eles estavam vestidos para o culto. E Doeg foi e matou 85 sacerdotes naquele dia. E não só isso, o texto nos diz que, versículo 19, ele foi para a cidade de Nobe, e chegando na cidade de Nobe, ele matou a fio de espada homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Ele matou todo mundo, só escapou uma única pessoa, versículo 20, escapou um rapaz chamado Abiatar, filho de Aimeleque, e ele então, sabendo disso, foge para Davi, versículo 22, chegando Davi olhou para ele e não tinha outra coisa a fazer de não dizer: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul:
foi a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Davi diz: eu sou culpado, por minha causa sua família morreu. O que Davi pode fazer? Versículo 23, ele diz: fica comigo, não temas, porque quem procura me tirar, quem procura minha morte, procura também a tua, e estarás a salvo comigo. Ele passa a cuidar de Abiatar como se fosse um filho, porque ele se sente responsável. Canto nenhum da Bíblia vai aparecer mais essa história. Provavelmente você nunca ouviu nem essa história. Mas de repente o texto nos diz que Davi só disse duas coisas com essa história. Uma, ele disse para o filho de Abiatar: a culpa é minha, foi por minha causa que eles morreram. Eu sabia no dia que eu vi Doeg lá, que Doeg ia me dedurar. Eu sabia que isso ia acontecer. Segunda coisa que Davi fez esse salmo. Esse salmo é o salmo de um coração de um homem pesaroso, triste. Triste porque ele foi responsável pela morte de uma cidade toda. Um homem triste porque ele foi responsável pela morte de 85 sacerdotes, ainda vestindo a estola sacerdotal. Um homem triste e angustiado diante da maldade das pessoas. Um homem que está triste porque viu alguém mentindo produzir um mal tão grande. Diante disso, meus irmãos, o que Davi vai fazer aqui é mostrar como a maldade do mundo é grande e como os crentes reagem diante da maldade do mundo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos. Diante da maldade do mundo, qual deve ser a reação dos cristãos? Davi nos dá pelo menos 3 reações que nós devemos ter diante da maldade do mundo. Primeira reação está aí nos versículos de 1 a 5. Davi diz que eu devo repudiar o pecado, no caso aqui, repudiar a mentira. Versículo número 1, ele diz: por ter te glorias na maldade, homem poderoso. A ideia de homem poderoso pode ser dupla aqui. Pode ser que ele esteja falando de Doeg. Doeg se torna um homem muito poderoso, e que por isso mesmo ele fez o mal, e no conhecimento que ele possuía, ele se aproveitou disso para se enriquecer ainda mais. Mas pode ser que Davi esteja falando de Saul também, que sendo um homem poderoso, se tornou mal a ponto de ordenar a morte dos sacerdotes. Davi diz: porque te glorias na maldade. Note, queridos, que o grande problema aqui em questão não é nem só ser mal, porque ele diz: o problema é que esses homens poderosos, esses homens que são investidos de autoridade, eles são não só maus. O maior problema aqui é porque eles se gloriam na maldade, eles têm orgulho dela. Eles entendem que a única maneira de se dar bem na vida é sendo maus. Eles entendem que não só é fazer coisas ruins, mas eles gostam de fazer coisas ruins. Eles aprovam as coisas ruins. Eles não só fazem o mal, eles incentivam o mal. E de repente ele chega agora e diz: você se gloria. E por que você se gloria? Você deveria lembrar que Deus é bom. Versículo número 1. Pois a bondade de Deus dura para sempre. Ele se gloriar, na verdade, faz com que ele se esqueça de que, primeiro, toda a bondade vem de Deus, todas as coisas boas vêm de Deus. Eles se gloriam porque eles conquistam as coisas com base em praticar o mal, em específico aqui, em praticar a mentira. Davi diz: você se orgulha de fazer o que é errado e acha que, dando essa de esperto, fazendo tudo quanto é mal, fazendo tudo quanto é errado, você se dá bem na vida. Afinal de contas, toda pessoa desonesta acha que é a pessoa mais esperta do mundo. Toda pessoa desonesta se gloria em ser desonesto. Daí mesmo um poeta conhecido do estado mais malandro do Brasil, lá do Rio de Janeiro, ele dizia: malandro é malandro, mané é mané. Porque malandro olha para todas as outras pessoas como mané. Ele diz: você se gloria em ser esperto, você se gloria em mentir, você se gloria em fraudar, você se gloria em enganar. Você se esquece que toda a bondade que existe vem de Deus. É Deus que pratica bondade. Segundo, você se esquece de que é pela bondade de Deus que você já não recebe a paga agora. É Deus que tem muita paciência conosco. É diante desse fato que ele chega agora e denuncia qual é o grande problema desses homens.
Ele denuncia qual é o problema desses homens espertos que se gloriam na maldade. E ele foca no problema de Doeg, que é o problema do mundo. Ele diz assim, em primeiro lugar, ele diz: você é insensato no que você age, pelo simples fato da forma pecaminosa como você se comporta. Vejam aí, versículo número 2, ele diz: você mente. Você mente. Nessa denúncia que ele vai colocar, ele vai dizer que o problema de Doeg era a malícia com a qual ele lidava com as situações. Ele viu uma situação comum, ele podia ter chegado na frente do rei e dito a verdade, ele simplesmente podia ter dito o que Davi disse. Ele disse: Davi chegou dizendo que estava a serviço do Senhor. Davi chegou dizendo que os homens estavam no outro canto. Davi chegou como um servo do Senhor, como um servo do rei, solicitando favores. O sacerdote, ao dar comida e dar uma espada a Davi, achava que estava servindo o rei, mas não. O que Doeg fez foi colocar Aimeleque numa situação difícil por mentira. Ele disse: olha, ele se juntou a Davi. Prova, ele deu comida para Davi, ele deu uma arma a Davi, e mentira ainda mais, ele orou por Davi, ele intercedeu por Davi. Foi isso que ele fez. Davi diz: o problema é que tua língua urde planos de destruição. Tiago vai nos dizer que se existe uma coisa perigosa conosco, é língua. Língua é um negócio terrível, um órgãozinho minúsculo, mas o homem controla um boi, mas não controla uma língua. Ele controla tudo no mundo, mas a língua não. E Tiago vai nos lembrar que língua é como o remo de um navio. Ele diz: o leme do navio, ela é pequenininha, mas leva o corpo todinho para o inferno. É por isso que o pessoal diz que tem gente que vai ter 2 caixões, um para ele e outro para a língua, porque a língua é maior que ele. Mas o problema não importa o tamanho da língua, o uso que se faz dela é o grande problema. Ele diz assim: essa língua urde planos. Sabe por quê? Porque ela é destruidora. Como assim ela é destruidora? Olha o versículo número 2, ele diz: é qual navalha afiada. Meu irmão, não é uma questão de espetadas. Ele diz: ela corta que nem sente. Uma navalha afiada corta que a pessoa nem sente. Já tomou corte de gilete? Você mal nota que ela cortou, você só nota quando o sangue está escorrendo. É tão afiada que não dá nem tempo de sentir direito. Você sente o máximo um ardorzinho rápido. Ele diz: é como essa navalha afiada. Corta que nem sente, mas o estrago já está feito. Ela é como navalha afiada. É por isso que ele vai usar em 2 momentos um vocativo: ó praticadora de enganos. Ele personifica a língua para mostrar como os males que ela produz são terríveis, a tal ponto de que ela, produzindo engano, se comporta como uma arma que é muito sutil, mas é igualmente violenta. E nessa prática da falsidade, nessa prática da malícia, em viver desse jeito, Davi diz: é assim que Doeg se comporta. Ele é sutil em seus pecados, por causa da vileza do seu coração. Versículo número 3, ele diz assim: amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Por isso que quando a Bíblia fala sobre quem vai para o inferno, lá em Apocalipse ele diz que vai lá quem mente, e todo que ama e a pratica. Não é só as que mentem no sentido de que soltou a mentira, ele diz: vai lá quem ama também. Ele diz que o problema aqui é que essas pessoas, elas amam o mal, elas gostam de praticar o mal, elas acham que isso é a grande vantagem das suas vidas. É assim que elas vivem, é assim que elas gostam de ser. Elas enxergam na maldade dos seus corações, na forma desonesta de viver, uma vantagem. E porque elas veem vantagem nisso, elas gostam dessa vantagem que elas possuem. Elas enxergam essa vantagem da mentira como sendo uma forma de ganhar, de sempre se dar bem, porque todo mentiroso acha que sempre vai se dar bem. Davi diz: eles amam o mal, por isso que eles preferem mentir a falar a verdade. Eles preferem mentir porque eles acham que assim é que eles vão se dar bem.
É assim que eles vão crescer. Sabe por quê? Porque eles amam todas as palavras devoradoras. É isso que eles gostam. É isso que está no coração deles. E aí eu preciso entender que o problema da mentira não é um problema tão simples como parece. É um problema gravíssimo, porque a Bíblia nos diz que o problema da mentira é de onde ela parte. A Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o problema quando se diz a mentira é porque o coração é um coração mentiroso. É um coração cujas raízes estão fincadas não em Deus, mas noutra pessoa. É por isso que Jesus denuncia os fariseus dizendo: vocês não têm por pai a Abraão coisíssima nenhuma. Abraão não é o seu pai pelo simples motivo que Abraão viu o meu dia e se alegrou com o meu dia. Vocês me veem e querem me matar. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos de Satanás. E vocês são filhos de Satanás pelo simples motivo que Satanás foi o primeiro mentiroso. Ele mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E quem ama e pratica a mentira se constitui filho de Satanás e não filho do Senhor. Quem mente é filho do diabo e não filho de Deus. É por isso que quando ele olha para os fariseus, ele os chama de raça de víbora, filhote de cobra. Não é porque eles têm peçonha na boca, não. É porque eles são filhos da antiga serpente lá do Éden. Eles são descendência de Satanás. Os seus corações precisam amar a mentira antes de praticá-la. Os seus corações precisam ser desonestos antes de produzi-la. Os irmãos não têm noção do sofrimento que o corpo passa para produzir uma mentira. É um negócio terrível. O nosso cérebro entra em pânico quando a gente precisa produzir uma mentira. E ele começa a entrar em pânico de tal maneira que o rosto inteiro se modifica. O corpo inteiro se modifica, o tom de voz se modifica, os batimentos cardíacos se modificam, a respiração se modifica, os músculos do rosto todos se movimentam errados. Eles começam a entrar em pânico, um mexe para um lado, outro mexe para o outro, não há sincronia no rosto, uma parte do rosto levanta, outra parte do rosto baixa, o corpo todo se enrosca, o próprio ombro se levanta, a pessoa se enfia, o tom de voz baixa. Ela precisa de um exercício enorme, ela precisa tirar os olhos da pessoa e focar num ponto esquisito do lado, porque ela precisa desligar a visão para inventar uma história, ela desliga a audição para inventar uma história. É um negócio tão difícil para o cérebro fazer, que ele precisa desligar várias funções para executar. Mas quem ama a mentira, obriga o seu corpo a fazer isso. Pessoas cujo coração são amantes do mal, olham para isso e veem uma vantagem nisso. Veem uma forma de ganhar vantagem nisso. E mentir para brasileiro se tornou para eles uma vantagem. Brasileiro se gaba diante dos outros de serem bons mentirosos. Brasileiros acham que eles podem conseguir qualquer coisa com a mentira, que eles podem enganar qualquer pessoa do mundo, que por isso mesmo eles são muito espertos, que todo mundo é um otário, mas brasileiro não. Brasileiro com 5 minutos de conversa, coloca qualquer um no bolso e dá nó em pingo d'água antes de cair na pia. É porque o coração dos brasileiros é mau. Eles amam o mal, e eles amam o mal praticando a mentira. Davi diz, é esse o grande problema. Mas o povo de Deus reage ao mal que o mundo pratica, reprovando esse ato. Porque a Bíblia nos orienta que os servos do Senhor só têm uma palavra, e da nossa boca só pode sair bênção e não maldição. Afinal de contas, da mesma fonte não é possível retirar água doce e água salgada, ou é uma ou é outra. Ele diz, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. A palavra do crente não pode ser o evangelho de Jesus Cristo e a palavra de Satanás. Ele não pode dizer a mensagem de Deus e a mensagem de Satanás por meio de uma mentira. Ele diz, não funciona assim. E tem os crentes inventando até o método evangelístico da mentira. Porque mente para as pessoas para evangelizar.
Isso é que eu chamo de usar as armas das trevas para lutar a guerra da luz. Porque mentira nunca será uma arma na mão dos crentes. Porque se os crentes disserem que é sim, é sim. E se os crentes disserem que é não não. E o que passar disso, vem de Satanás. Foi Satanás que botou aí. O que passar disso, vem de um coração satânico. Vem de um coração cuja paternidade é bem antiga e remonta a andar rastejando no jardim do Éden. É isso que os crentes fazem. Denunciam a mentira, porque eles têm que viver a verdade, porque Cristo disse que Ele é a personificação da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que alguém tem a verdade no coração e é um mentiroso nato? Como é que alguém tem a verdade no coração e engana o comércio todinho? Passa cheque sem fundo, dá uma enrolada no Uber. Quem é que tem dentro do seu coração a verdade e frauda provas na escola? Quem é que tem em seu coração a verdade e conta mentira na igreja? Quem é que tem em seu coração a verdade e faz isso? Os crentes são denunciadores da mentira, porque eles são para o mundo a pouca coisa que o mundo conhece de verdade. É por isso que a segunda reação que o cristão tem diante da maldade do mundo é de prever a ruína dos que persistirem nessa maldade, versículos de 5 a 7. Davi agora olha para a situação do que Doeg fez, do mal que Doeg fez, e ele diz: não fica assim para sempre, porque todo esperto uma hora cai, porque todo mentiroso cai. Afinal de contas, mentira tem perna curta. Mas é bem verdade que mesmo ela tendo perna curta, ela é ligeira, ela dá uma volta ao mundo antes da verdade chegar à esquina. Mas por causa da velocidade dela, ela precisa ser rápida e enganar. E Davi diz: não se preocupe, porque todo mentiroso vai ser descoberto, e toda mentira vai vir à tona. É por isso que versículo 5 ele diz: Deus te destruirá para sempre. Ah, como essas pessoas se acham espertas, como os ímpios acham que são espertos, que podem usar de artimanhas para se dar bem na vida, como eles acham que podem enganar todo mundo e se dar bem lá no trabalho, se dar bem lá no emprego, se dar bem na escola, se dar bem no ônibus, se dar bem na rua, se dar bem no comércio. Como eles acham que podem se dar bem? Como eles acham que podem vender gato por lebre e se dar bem no final? Eles acham exatamente isso. Mas Davi chega agora e diz: Deus vai destruí-los para sempre. Davi está colocando um fato muito simples aqui, meus irmãos, de que assim como Doeg foi responsável por destruir uma família inteira, uma cidade inteira, como Doeg foi o responsável por assassinato de muitas pessoas, ele diz: Deus vai destruí-los também. E olhem, e preste atenção, não existe mentira inocente. Toda mentira tem todo o mal por trás. Porque toda vez que você mente, você não está pensando em Deus, você está pensando em você mesmo. Você quer livrar você mesmo da reta. Você quer sair de uma enrascada, de uma situação difícil. O texto nos diz então que Deus o destruirá. Mas eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: Ele há de te destruir, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda. O comentarista chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte, que o que está dizendo aqui é que ele vai ser retirado de dentro do arraial do Senhor. Doeg não é um israelita, ele é um edomita. Mas se você prestar atenção, onde é que ele estava? Ele estava no templo, ele estava prestando sacrifícios, era isso que ele estava fazendo. Ele tinha intimidade com os sacerdotes, ele estava na casa de Aimeleque, era lá onde ele estava. Mas como que dizendo: o Senhor vai arrancar você do meio do povo de Deus. Mentirosos não ficarão para sempre no meio do povo de Deus, porque se Deus não os tirar desmascarando, Deus vai os tirar no último dia, porque no último dia o Senhor vai colher o trigo e vai queimar o joio, e o joio e o mentiroso no meio fica. Vai ficar para sempre não, o Senhor vai arrancar do meio do seu povo.
não vai ficar para sempre. Mas não só isso, ele termina dizendo: o Senhor vai extirpá-los da terra dos viventes. Isso aqui é bonito de ver, porque ele, em outras palavras, está dizendo que quando um santo de Deus morre, o Senhor o promove e o leva para os céus. Mas quando um ímpio morre, ele vai virar lenha no inferno, porque é para lá quando o Senhor manda. Ele diz: o Senhor vai estipá-lo, vai arrancar você da terra e vai jogá-lo no inferno mentiroso. É isso que Deus promete. Davi diz: não tem como escapar. Isso aqui é importantíssimo, porque quando nós mentimos, nós também nos achamos espertos. Quando nós cometemos esse pecado, nós achamos que estamos sendo muito legais. Mas ele diz: cuidado, porque o fim disso é ter um Deus todo-poderoso, Senhor da verdade, tomando vingança contra você. Ele vai extirpar você da terra, ele vai matar você. Ele vai mandar você para o inferno por causa dessa sua vida. Sabe por quê? O versículo 6 é um contraste enorme. Olha o versículo 6. Os justos hão de ver tudo isso. O que é que os justos vão ver? Deus extirpando os mentirosos, os ladrões, os falsos, políticos miseráveis. Deus vai arrancá-los da situação confortável e vai expor as vergonhas deles diante do mundo, e vai colocá-los em prisões, e vai envergonhá-los todos, e no final vai puni-los eternamente. E os justos vão ver isso. E o que é que os crentes deveriam fazer quando vissem um ladrão ser desmascarado na TV? O que é que os crentes deveriam fazer quando um político é pego na mentira? O que é que os crentes deveriam fazer? Primeiro, deveriam temer ao Senhor. Deveriam dizer: Senhor, me livra de mentir, porque quem mente só passa vergonha. E é o Senhor que faz eles passar vergonha. Senhor, eu não quero passar vergonha. Primeira coisa que ele diz: eles vão temer ao Senhor. Eles vão temer, porque o Senhor não deixa nada encoberto que não venha a ser revelado. Ele vai trazer à tona. Aí ele diz: os justos vão ver tudo isso e temerão. O Senhor desmascara os ímpios, só para os crentes prestar atenção e não ir no mesmo caminho. Porque senão é muita tentação. Por que aquele teu colega do trabalho mente o tempo inteiro? Ele pega o trabalho dos outros e bota o nome dele, bota lá o relatório dizendo: foi meu, foi eu que fiz. Ele não dá um prego na barra de sabão, mas ele passa um relatório para a chefia dizendo que o responsável por tudo que foi bem sucedido naquela sessão foi ele. Ele se engrandece, ele mente, ele falseia. E você olha para aquilo e diz: eu podia fazer isso também. A tentação é: por que fulano se dá bem na vida, mente, e eu não faço isso? Porque eu sou um besta, porque se eu for fazer eu vou me quebrar também. Mas ele faz dar certo, eu queria ser que nem fulano. E olha, se tem uma coisa que aluno sabe fazer, é inventar jeito de colar. Mas como nós somos chamados de idiotas quando a gente tira uma nota baixa, quando a turma inteira cola. E qual é a tentação? Quando todo mundo na turma tirou 10, porque conseguiu colar, e você foi o único que tirou um 0, porque se recusou a isso. E quando você for um dos poucos que está na final, porque não entrou no esquema de colar e de roubar trabalho dos outros, como você se sente? Davi disse: se preocupa não, meu filho, porque nós vamos ver o final deles. Porque aluno que cola, vai chegar um dia que não tem como colar no trabalho, e a profissão dele vai ser uma desgraça. O Senhor vai desmascarar o mentiroso. Por isso que os crentes temem ao Senhor. Mas em segundo lugar, os crentes riem. Como assim os crentes riem? Porque os crentes sabem qual é o lugar certo para confiar. Essa risada aqui é uma risada irônica. Segundo Salmo de número 2: as nações se aglutinam e se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ri-se dele o Senhor. O Senhor diz: todo mundo está contra mim. Coitado, nem sabe que não ganha. Coitado, ele fica rindo da tentativa do mundo de destruí-lo, de destroná-lo, de derrubá-lo. Todo mundo se juntou contra mim. Ai, que medo. Ele está dizendo: sabe o que acontece? É porque os santos do Senhor vão ter medo, dizendo: Senhor, eu não posso cair nessa. Mas quando eles verem
os ímpios sendo destronados, eles riem por um motivo bem simples, versículo número 7. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Ele diz, eles riem, porque é digno de pena e riso, é humilhante ver alguém assim. Ele diz, esses homens que não confiam no Senhor, esses homens que não confiam em Deus, que não esperam em Deus, que acham que conseguem resolver tudo do seu próprio jeito, que fazem tudo do seu mesmo jeito, esses homens que vivem assim, esses homens que fazem assim, diz o salmista, eles são dignos de riso, porque no final das contas eles vão descobrir que sem Deus eles não podem fazer nada. Ouvindo o Jaime Kemp essa semana, ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse, os homens hoje querem fazer as coisas do seu jeito, querem fazer as coisas do jeito que acham que é certo, e fazem feito Frank Sinatra cantando, fiz do meu jeito, só que ele fez do jeito dele com 7 casamentos, todos errados, tudo deu errado, fez do jeito dele, vai dar errado. Davi diz, a gente tem que rir de um cabra desse, porque o cara acha que é esperto, mas vai dar com os burros na água, porque simplesmente ele não entendeu que tudo que nós temos vem do Senhor, que não adianta você acordar cedo e dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, dá enquanto dorme, não é pela sua força, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não edificá-la, não vai adiantar você trabalhar feito um louco, não adianta você mentir no seu currículo, dizendo que tem curso quando não tem, não adianta você inventar e mentir na entrevista de emprego, dizendo que você é capaz quando você não é, não adianta dizer que você tem o curso de inglês, quando você não sabe nem sequer a primeira palavra de inglês, não adianta mentir, porque no final das contas ele diz, não é pela sua capacidade, meu filho, é pelo Senhor. Mas a gente acha que porque precisa mentir, ele diz, você vai passar vergonha, porque Deus vai desmascará-lo, e você vai ser motivo de riso, porque afinal de contas, você não fez de Deus a sua fortaleza, você não confiou no Senhor. Pelo contrário, você confiava na abundância dos bens, você confiava na perversidade, você confiava no mal que estava no seu coração, na sua esperteza, no seu jeito de fazer as coisas. É nisso que esses homens se confiam. Ele diz, é besteira, porque serão motivos de chacota no último dia. Confiou tanto no seu próprio braço, era tão esperto, mas foi pego na mentira e caiu. Davi diz, a reação dos crentes, quando eles veem a mentira, quando eles veem os homens maus e a maldade do mundo, deveria ser de imediato dizendo, eu sei qual é o fim deles, eu sei o que Deus vai fazer com eles, eu não quero esse caminho para mim, esse caminho não é o caminho dos crentes, esse não é o caminho do Senhor. Terceira e última reação que o cristão deve ter diante do mal produzido pelo mundo, é se deleitar na certeza que o povo de Deus é o único que persevera e escapa. Versículo número 8 e 9, Davi diz, quanto a mim, ele chega agora e faz um contraste com o ímpio lá. Com o ímpio ele disse, o ímpio ele vai ser destruído, porque eles amam o mal, eles não amam o bem, eles praticam o mal em mentira, eles serão destruídos. Mas eu sou diferente. Em que Davi é diferente? É porque eu não minto, não é por isso não. Porque adivinha o que foi que Davi fez com Aimeleque? Mentiu. Ele chegou para Aimeleque dizendo, eu estou ao serviço do rei, estava nada, estava fugindo. Ele disse, meus homens estão lá esperando por mim, estava nada, ele estava sozinho. Ele mentiu também. Mas Davi diz aqui, existe uma coisa diferente, é que nós sabemos buscar a segurança das nossas vidas em outro lugar quando a gente precisa. A gente corre para o Senhor quando a gente mente. Quando a gente pratica mentira, a gente não fica enrolando com o outro, a gente imediatamente confessa e volta. É por isso que versículo 8 ele diz, quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verdejante. Como assim? Uma oliveira verdejante? É porque, queridos, os ímpios são estranhos, os ímpios são complicados. Salmo de número 1, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Eles vão para todo lado, para onde o vento soprar, eles vão para onde a maré levar. Eles são
daquele teólogo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que segue a teologia do mundo, é assim que eles vão. Afinal de contas, eles seguem aquele outro grupo de teólogos, que o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Mas não, Davi diz: nós não somos assim, nós temos raízes. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Davi diz: nós sabemos para onde nós corremos. Eu vou ser como uma oliveira verdejante. Olha a expressão: na casa de Deus, plantados na casa do Senhor. É assim que nós estamos. Ele diz: nós precisamos entender que a única maneira de enfrentarmos o problema do mundo e não cairmos na mesma vala comum é estarmos radicados em Cristo, é estarmos enraizados em Cristo, é fincarmos nossas raízes até atingirem a água da vida, o rio da água da vida. Nós precisamos estar radicados em Cristo. É lá que eu vou me tornar verde, é lá que eu vou permanecer, porque o resto vai ser queimado, o resto vai ser arrancado, vai ser jogado no fogo. Eles: nós não, nós somos verdes. Sabe por quê? Eu confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Diz: eu levo uma vida de fé e confiança no Senhor. O que é que torna Davi diferente? Ele confia em Jesus, ele confia em Cristo. Ele diz: mesmo que tenha saído da boca de Davi mentiras naquele momento, ele diz: eu preciso confiar em Deus, porque ele vai fazer um monte de besteira lá na frente. Você vai ver ele fazendo isso. Ele está desesperado. Aí ele foge, fez presença de Abimeleque, precisa fingir que é doido lá para escapar. Aí foge para outro canto, encontra um lugar seguro, chega o profeta e diz: sai daí, você não tem que ficar fora de Israel não, você tem que voltar para Israel, e tem mais, volta para Judá. Você não pode confiar na segurança que os outros trazem, você não pode se confiar na fortaleza que as pessoas te dão. Maldito o homem que confia no outro homem. Não confie nem em você mesmo, não confie no seu coração, desconfie somente em Deus. Davi diz: eu confio na misericórdia de Deus, eu confio num Deus que me perdoa, eu confio num Deus que me restaura, eu confio num Deus que me guia, eu confio num Deus que tem misericórdia de mim, me perdoa, eu confio num Deus que pode mudar a minha vida, mudar o meu coração. Eu confio nesse Deus. É por isso que eu sou como uma oliveira verdejante. Há quem diga que essa oliveira estava plantada perto do templo, e por isso, na lembrança dos sacerdotes, ele arrastou isso aqui. Mas seja como for, ele diz: nós somos verdes, porque nós estamos plantados na casa do Senhor. É por isso que nós somos verdes. É por isso que ele termina no versículo número 9, dizendo: eu vou só simplesmente dar graças ao Senhor. Por que ele vai dar graças ao Senhor? Ele diz: eu vou dar graças ao Senhor para sempre, porque assim fizestes. Como assim o Senhor fez? Porque o Senhor executou misericórdia, porque eu também sou mentiroso. O Senhor executou misericórdia, porque eu também sou pecador, porque eu também faço isso. Mas Deus é misericordioso e coloca em meu coração a confiança e a certeza de que Deus pode perdoar os meus pecados, e Ele pode transformar esse coração mentiroso em um coração que serve ao Senhor com autenticidade. Ele confia em Deus, e eu tenho que dar graças a Deus, porque a única coisa que nos diferencia do mundo é o fato de que o Senhor mudou o nosso coração. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos transformou, e nessa transformação que o Senhor executou em nós, Ele faz com que o povo de Deus continue firme, mesmo em meio às confusões do mundo. É por isso que ele termina o versículo 9 dizendo: na presença dos teus fiéis, na presença do teu povo, esperarei no teu nome, porque é bom. Ele está dizendo: eu vou esperar que o Senhor tome as providências, porque é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta.
Irmãos, o que é que nos impede de cair na maldade da mentira o tempo todo? Ele diz, é porque o Senhor nos sustenta, é porque o Senhor nos segura, é o Senhor que nos freia, é o Senhor que nos lembra que nossa palavra tem que ser verdadeira, é o Senhor que nos ampara, é o Senhor que cuida de nós. Ele diz, os crentes não confiam na sua própria habilidade de super sinceros, os crentes confiam no Senhor que perdoa quando eles ilam, os crentes confiam na salvação que o Senhor dá, porque o Senhor pode transformar um homem cujo nome era Jacó, cujo significado é enganador, trapaceiro, mentiroso. O Senhor pode transformar um homem assim e dar a ele no final o nome de Israel, príncipe do Senhor. Se o Senhor pode transformar um homem que era um trapaceiro em um príncipe do Senhor, eu e você podemos ser transformados também. Eu e você podemos ser modificados também. E por isso mesmo ele diz, eu vou dar graças a Deus para sempre. Porque o Senhor pune os ímpios, mas nós que rendemos a nossa confiança no Senhor, temos a certeza de que podemos esperar plenamente no Senhor, que o Senhor vai nos sustentar. Então nós não confiamos nas nossas habilidades, nós confiamos somente num Deus que cuida de nós e nos perdoa e nos salva, apesar de nós. Apesar de nós. O mundo é mau, não tenha dúvida disso. As pessoas não são mais porque a sociedade a corrompe. A sociedade é corrompida porque os homens são maus. O mundo é mau porque as pessoas são más. E elas são más porque Adão as fez assim. E elas vão usar da maldade para produzir coisas em seu favor. E elas irão destruir outras pessoas sem o menor remorso, contanto que elas sejam privilegiadas em algum sentido. Davi nos ensina algumas lições para nós hoje à noite. A primeira lição é, entenda de uma vez por todas, o mal não faz parte das armas dos crentes. Mentir não deve estar na boca dos cristãos. A mentira, meus irmãos, é destruidora. A mentira é como navalha que fere sem ninguém nem sentir. A mentira é a arma de Satanás. A mentira nos leva para a família de Satanás. E não só quem mente, mas quem ama mentir também. Quem tem prazer na mentira também. Você que fica tão feliz com o 1º de abril. Cuidado, meu filho. Porque ai do que ele que mente para o teu irmão e diz, foi por brincadeira. Foi não. Você só mostrou o que estava no seu coração. Você é filho de Satanás. E Satanás mente até para brincar. Ele diz, não, meu filho. Na boca dos crentes a mentira não é uma opção. Porque nós treinamos a nossa mente e o nosso coração para nos tornarmos mentirosos. Nós nos tornamos habilidosos nisso. E quando nós descobrimos as vantagens que a mentira traz, nós começamos a usar isso com muito mais frequência. E quando pensar que não, nós nos tornamos mentirosos natos. E quando chega lá no final, a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas quem ama e pratica a mentira também não herdará o reino dos céus. A igreja de Cristo precisa confrontar a mentira. O que o mundo fez foi misturar mentira com verdade e dizer, não existe verdade, não existe verdade na boca deles, só tem mentira. Mas a Bíblia é a verdade, porque Cristo é exposto nela. Cristo é a verdade. Nós não temos opiniões, nós temos o que Cristo disse. E quando Cristo disse, é verdade. Na boca dos crentes não tem mentira, na boca dos crentes só tem verdade. E principalmente, porque a gente sabe o fim dos mentirosos. A gente sabe que Deus vai fazer com os mentirosos. Deus vai extirpar-lhes a vida, o Senhor vai os humilhar e eles serão condenados no final. Mentira não é uma coisa com que a gente brinque, pelo simples fato de que ao ver os ímpios sendo condenados por causa da mentira, o Senhor nos faz temer a Ele. Então temam ao Senhor quando Satanás te sugeriu uma mentira. Quando para escapar de uma situação difícil, não falar com aquela pessoa que você não gosta,
Manda o teu menino dizer, diz que eu não estou em casa não, quando é mentira. Encara o chato e vai conversar com ele. Ou então chega e diz, me desculpe fulano, mas eu não posso te atender agora, eu não quero te atender agora. Eu tenho outras obrigações. A gente inventa uma mentira para não magoar. Alguém que está de forma invasiva chegando na nossa casa, mas ofende o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para não magoar um pecador. Aí ele vai ficar ofendido se eu disser que eu não quero atendê-lo agora. Atende e digo, fulano, eu ligo para você depois, agora eu posso falar não, acabou. Ah, você viu minha mensagem do WhatsApp e não respondeu. Aí vi e respondo quando der. Simples assim. Sou obrigado? Não é? Ah não, ele vai se ofender. Aí ofende ao Senhor. Ofende ao Senhor. Mas não ofende o vizinho. Tem que contar uma mentira para ele. Não, acabou o açúcar aqui em casa, não posso te emprestar não. Aquela 10ª ferramenta que você emprestou, que o vizinho já montou toda a estrutura dele com elas, que chega pedindo, e diz, não, meu filho, preste mais não. Preste mais não, porque a última você não devolveu ainda. Na cara. Por que eu deveria ser gentil e mentir contra o meu Deus? Deus vai punir os mentirosos. Isso deveria me fazer ficar bem assustado. Isso deveria me fazer ficar bem assustado. Ao ver que homens colocam a sua confiança nas suas habilidades. Davi diz, nós confiamos em Deus. Isso nos fica uma lição para isso hoje. Se você foi pego na mentira hoje de noite, se o Senhor te lembrou daquele monte de mentira que você contou, e você se sentiu filho de Satanás, e é bom que tenha se sentido mesmo, se você se juntou ao império das trevas e viu o juízo de Deus se aproximando de você hoje, rogue ao Deus que é misericórdia pura e que pode perdoar o seu pecado. Confie no Senhor hoje à noite e rogue a Ele misericórdia, para que Ele limpe o seu coração dessas mentiras que você contou. Que Ele transforme o seu coração de um coração enganoso, de um coração de Jacó, transforme o seu coração num coração de Israel. Que o Senhor transforme o coração que preza pelo mal, por um coração que ama mais ao Senhor do que sua própria reputação, que ama mais ao Senhor do que um prejuízo financeiro, que ama mais ao Senhor do que qualquer coisa. Rogue ao Senhor misericórdia, confie plenamente no Senhor, e o Senhor vai te perdoar, e você vai poder esperar nele esse perdão. Fica-nos então o desafio, reprove a mentira, não se junte a ela não, se lembre que o Senhor pune, tenha medo de contar mentira, e das mentiras que você contou, se arrependa hoje, antes que o Senhor peça a conta das coisas que você tem dito ultimamente. Que Deus tenha compaixão de nós. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar, enquanto nós cantamos, nos preparamos para a mesa do Senhor.